10 horas 3 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Tá começando mais uma edição aqui pela Jovem Pan do Jovem Pan Morning Show. nossa revista radiofônica que tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso nessa conversa de sexta-feira, dia 9 de junho, eita nós, de 2017. Reta final, hein? Todos os detalhes sobre o maior julgamento já realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao que tudo indica, Michel Temer não será condenado na ação contra a chapa formada por ele e por Dilma Rousseff em 2014. Vamos ver. Todo carnaval tem seu fim. Em amistoso na Austrália, Los Hermanos batem o Brasil por 1-0. É a primeira derrota de Tite no comando da seleção. E logo, para os argentinos. Música de alambique. Nosso convidado de hoje é apaixonado por música e cachaça. Tanto que ele produz uma cachaça e das boas ainda chamada Perfeição. E o seu mais recente álbum tem a bebida como tema central. O ex-baterista da Legião Urbana, Marcelo Bonfá, relembra histórias da Legião e fala das dores e delícias da carreira solo. Esses são alguns destaques do Morning, que tá só abrindo as portas nessa sexta-feira. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Quero saber se já temos uma hash e qual é essa hash. A hash, louca. A hash mais tradicional e preguiçosa desse programa. Hashtag JP Morning Show. Quero ver esse programa nos Trends nessa sexta pra vocês ganharem prêmio. Falado. Estamos aguardando a tua participação pelo Twitter e uma outra maneira de você interagir aqui com a gente é pelo WhatsApp. Grava uma mensagem de áudio ou em vídeo e mande pra cá. A pergunta que eu te faço é a seguinte, é em cima de uma história aqui que eu vou te contar. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que é, sim, constitucional uma lei de 2014 que reserva aos negros 20% das vagas no serviço público federal, incluindo aí autarquias, fundações e empresas públicas ou de economia mista. Aí eu pergunto para você responder e interagir com a gente pelo WhatsApp. Você é a favor ou contra as cotas de uma forma geral? E o porquê, tá bom? Pode também opinar especificamente sobre essa decisão do STF, tá certo? Estamos aguardando a tua mensagem 11 931 17 1009. Vai lá na nossa página no Facebook, visite o nosso perfil por lá, JP Morning Show, e também inscreva-se no nosso canal, youtube.com/morningshowjp, convidando a todos a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan para ouvir esta conversinha que sempre traz muita informação, conteúdo nas manhãs aqui da Jovem Pan. Vamos abrir o Morning Show falando aqui do amistoso entre Brasil e Argentina. Marcaram um jogo, né? O jogo foi cedinho, já tomamos uma paulada, né? De 1-0 dos hermanos. Respeito. Aconteceu, respeito, né, Titi? Lá em Melbourne, na Austrália. É a primeira derrota, como eu disse aqui na abertura, do Tite no comando da seleção. Mas isso não se deve ao fato da seleção não estar num caminho certo e muito menos, né, esse 1-0 para a Argentina não deve abalar o técnico em nada não, né, Vini? Absolutamente não, Edgar. Primeiro que o Brasil, este amistoso às 7 horas da manhã lá na Austrália, então. né, o Brasil estava com muitos desfalques, né, principalmente no seu sistema defensivo. Não jogou Marquinhos, não jogou Miranda, não jogou Marcelo, não jogou Daniel Alves. Quer dizer, a zaga inteira desfalcada. E o seu principal jogador também, o Neymar, estava fora, porque fim de temporada lá na Europa, o Tite deu um descanso para estes atletas. Agora, claro que perder é sempre ruim. Perder para a Argentina é pior ainda. Mas como sempre, a Argentina estava com o Messi, estava com o Higuaín, estava com o Di Maria, estava com o Dybala. Mas como sempre, a Argentina sempre ganha do Brasil quando não tá valendo nada. Né? Então é amistoso. É um alento bom, Foi só 1-0, foi um jogo equilibrado, foi um jogo parelho. E olha só, nós tomamos gols, nós tomamos o gol do Mercado, né? Que é um zagueiro argentino, não é nenhum desses craques argentinos aí. E a Argentina que foi beneficiada também pela chegada do técnico Sampaoli, né? Depois de muito tempo, a Argentina agora tem treinador. Eles estavam lá com o Bausa, que não é muito bom, e agora vem o Sampaoli, que era um
que é um técnico renomado, estava no Sevilha, tem uma proposta de jogo interessante, e a Argentina já mudou um pouquinho, vai forte para a Copa do Mundo, sim, mas o Brasil está no caminho certo. O Gabriel Jesus hoje perdeu um gol incrível no segundo tempo, é um baita centroavante, mas ele perdeu um gol incrível, driblou o goleiro, acabou chutando a bola na trave, mas não tem problema não. Nas eliminatórias estamos muito bem encaminhados na liderança, e os argentinos estão passando sufoco, precisam ganhar alguns jogos lá para conseguir a classificação para a Copa do Mundo de 2018, Edgar. Portanto, primeira derrota do Tite depois de 10 jogos, mas tudo normal na seleção brasileira. Eu não sei por que essa rixa com os argentinos, só porque os caras fazem literatura, cinema, jogam melhor que a gente, é uma besteira. Não jogam melhor que a gente. Né? O cinema é muito melhor. E o Papa é argentino. Mas Deus é brasileiro. Agora a curiosidade, Ed, é que esse jogo não teve a transmissão da TV Globo, né? Ou seja, sentimos a falta de Galvão Bueno hoje também. Tudo revirado, foi um grande desfalque para a seleção. O jogo foi transmitido pela TV Brasil Galvão, e pela TV Pelé Cultura. Comentando, dá pra compensar uma coisa com a outra, Pelé né, gente? comentando com o Nivaldo Pietro lá na TV Brasil, e a transmissão também ao vivo pelo Facebook. Eu dei uma olhada, acho que chegou a 120 mil pessoas assistindo lá pelo Facebook da CBF. Bom, e aí, por isso tudo, esse Astor Piazzolla de fundo aqui, enquanto você contava pra gente essa história trágica pro futebol brasileiro, Vini. Mas calma, estamos no caminho certo. Vamos lá, do futebol a gente vai para um destaque internacional. Conforme tudo indicava, nesses últimos dias, a primeira-ministra britânica Theresa May sofreu mesmo um revés. Foi ela que convocou a eleição, mas os conservadores perderam a maioria absoluta no parlamento. Ulisses Neto, qual será a estratégia dela agora diante desse resultado? Bom dia para você aí em Londres, boa tarde, acho que para você já aí em Londres, né? Boa tarde aqui mesmo, Edgar. Bom dia para vocês. A estratégia dela me lembrou muito aí a do Brasil, viu? Porque a negação na política é internacional, ela não tem fronteiras. E a Theresa May fez um discurso agora há pouco no melhor estilo: não renunciarei, não renunciarei. Porque ela tá sofrendo pressão, né? Perdeu muitas cadeiras. Imaginava-se que ela iria ampliar a base dela, na verdade perdeu, foram várias cadeiras, perdeu a maioria, teve que fazer aliança com um partido bem pequenininho, que é o Partido Unionista da Irlanda do Norte, para conseguir chegar na maioria ali e formar um novo governo, ou seja, ela conseguiu se afundar ainda mais. Então a estratégia dela foi fazer esse pronunciamento dizendo que vai trazer a certeza de volta, a tranquilidade de volta para a política britânica, e isso é a última coisa que ela vai conseguir fazer agora, viu, Edgar? Porque o discurso aqui é se vamos ter novas eleições ou não no Reino Unido, quanto tempo vai durar a cabeça da Theresa May no governo. E o principal de tudo é que quando se votou a favor do Brexit aqui no Reino Unido, o resultado era interpretado como uma possível ruptura da União Europeia, que isso traria muita instabilidade para o bloco, ele iria começar a se desfacelar e tudo mais, desmantelar. E o que está acontecendo é que o Reino Unido é que está em frangalhos desde então, a política aqui cheia de problemas, e as negociações formais, cara a cara, no papel mesmo, vão começar daqui a 10 dias, e o Reino Unido chega numa instabilidade incrível para negociar sua saída da União Europeia. Os europeus estão rindo à toa com os resultados aqui no território britânico, viu, Edgar? Obrigado, Ulisses, pelas informações. Bom trabalho para você em Londres. Um abraço. Valeu, até mais tarde. Um abraço. Ela se enquadrou naquela frase definitiva, né? Atravessou a rua para pisar na casca de banana na outra calçada. Na outra calçada. Olha, quando a gente passa por algum problema, aí uma boa estratégia para se sentir melhor é olhar ali em perspectiva para alguém que esteja em uma situação pior que a tua, que já é um alento isso daí, né? Isso é um fato mesmo, tá? E uma boa estratégia, Ellen, não sei se você concorda comigo, para Theresa May olhar para o seu colega, o Donald Trump, né? Ontem o ex-chefe do FBI complicou, né, de que maneira a vida do republicano, porque ele fez acusações, inclusive chamando o Trump de mentiroso, né?
Olha, complicou bastante. Aliás, eu acho que o mundo deveria fazer a campanha Fica Trump, porque é o consolo mundial. Nós, brasileiros, podemos olhar para lá. Todo mundo pode olhar para a Theresa May, pode olhar para lá e dizer, tá ruim aqui, mas pelo menos não é o Donald Trump, né? O que aconteceu é que ontem o James Comey foi fazer um depoimento no Senado, onde ele tinha que relatar sobre o que exatamente tinha acontecido, o que aconteceu quando ele foi afastado das investigações, que ele ficou lá, ficou a cargo dele, né? Ele era o chefe do FBI, Sim. que tinha que investigar que tipo de relações havia entre Donald Trump e o governo da Rússia. E aí, nesse momento, quando ele tinha que fazer aquelas investigações, Donald Trump afastou ele, antes de terminar o mandato dele, do cargo de chefe do FBI. Ontem ele foi prestar esses esclarecimentos ao Senado. E aí, quando ele chegou lá, ele confirmou aquilo que, né, muitos já sabiam, que foi uma série... Só que ele esmiuçou, né? Ele trouxe à tona, assim, de forma mais esmiuçada, a faceta mais suja de Donald Trump, né? Ameaças que Donald Trump fez a ele em encontros pessoais ou em mensagens, que Donald Trump tinha ameaçado difamar ele, difamar a instituição FBI e a forma como ele regia o FBI. Dizia, olha, ou você para com essa investigação, ou você esquece o que você está vendo aí, ou você esquece, por exemplo, os meus encontros com prostitutas em Moscou, ou você esquece que o meu assessor teve encontros com diplomatas, com os secretários russos, e para de investigar esse negócio, ou eu vou começar a difamar a forma como você vem conduzindo o FBI, ou eu vou começar a impedir, a colocar empecilhos na sua forma de conduzir o seu trabalho, e tanto foi que ele acabou, né, tendo que deixar o cargo, ou sendo convidado a se retirar do cargo. E aí ele, inclusive, confessou diante do Senado que foi ele, sim, que havia vazado, né, parte destas investigações para a imprensa, o que chocou muita gente, né, ele dizer, porque ele é uma pessoa que tem uma reputação ilibada, ele tem uma reputação de valores, inclusive religiosos, né, o James Comey. Óbvio, não estou falando do Trump. Então, e disse, olha, não, realmente, quando eu vi que a pressão seria muito grande, eu pedi para um amigo fazer um intermediário, fazer essa intermediação com a imprensa e vazei o que eu estava descobrindo para que não tivesse mais como voltar atrás, para que o governo não tivesse como manchar a reputação do que estava sendo descoberto, da investigação que estava sendo feita, e que o país soubesse que eu ia sim ser demitido, mas que eu ia ser demitido por causa do que eu estava descobrindo. Então, assim, foi um momento em que as pessoas, teve gente madrugando na frente do Senado para acompanhar esse depoimento, foi um momento, e é um momento de muita tensão, porque realmente as acusações são muito graves, elas pegam desde Donald Trump, mas de todos aqueles que o cercam, né? O genro dele, que está ali, que é genro e assessor, secretários que já pediram demissão, que já saíram, mas tem outros que estão ali. E tudo isso foi ontem trazido à tona, reconfirmado, né, e esmiuçado de uma forma muito mais detalhada e suja, que complica muito a vida de Donald Trump. Vale lembrar que, para a sobrevivência dele, os próprios republicanos nomearam uma pessoa, um agente externo ali, para ficar fazendo uma comissão de investigação, como se fosse, né, algo neutro e tudo mais, que ele aceitou no primeiro momento, que era uma sobrevida para ele. Só que o problema é que essa comissão está confirmando tudo que o James Comey vinha vindo lá atrás. Então, a vida dele só se complica. O assunto agora é o julgamento pelo TSE da chapa Dilma Temer. Julgamento que já está no seu 4º dia. Segundo o relator da ação, Herman Benjamin, houve abuso de poder político e econômico, uma vez que a campanha que elegeu a petista e o PMDBista foi abastecida por dinheiro desviado da Petrobras. Zé Maria Trindade, o relator, tem enfrentado aí muita resistência por parte de alguns colegas, de modo que a vitória de Temer já parece se desenhar aí no horizonte. O que você destacaria pra gente nessa manhã de sexta-feira? Bom dia pra você aí na capital federal. É isso. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Essa maratona jurídica já deixa ter no rosto aí dos ministros os sinais de cansaço, viu? É por isso que a gente acredita que esse processo será encerrado hoje. Até o intervalo aí do meio do dia, os ministros já terão dado os votos aí sobre recepcionar ou não os argumentos novos da delação da Odebrecht, né? E também os depoimentos dos marqueteiros
que prestaram depoimentos e os ministros estão dizendo que não vale. Olha, Edgar, é uma história complicada para se contar no futuro, porque os ministros se dividiram ali entre ver ou não ver o que existe, né? Sim. Que são as provas de irregularidades na campanha da ex-presidente Dilma e do atual presidente Michel Temer. E também a dificuldade ali dos advogados, né? Os advogados do PT e da ex-presidente Dilma, e os advogados do presidente Michel Temer, e os advogados do PSDB, os três querendo a mesma coisa, né? E cumprindo ali papéis diferentes, fazendo de conta que queriam situações diferentes. Mas olha, o presidente Michel Temer já conta com a vitória, tanto que já está na fase seguinte, que é o pós-TSE. Edgar, ele tem certeza de que será denunciado no Supremo Tribunal Federal pelo Ministério Público Federal e por isso se organiza e vai tentar uma resistência na Câmara dos Deputados, conseguir uma base ali para evitar que o processo seja aberto. A Câmara tem que autorizar, esta é a aposta do presidente Michel Temer. Os líderes governistas já estão dizendo aqui que o presidente fica, viu? Tá certo, Trindade. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho para você. Um grande abraço. Muito bom dia a todos. Vamos para a redação da Jovem Pan agora. Nosso colega, o repórter Vitor Larregina, tem mais informações a respeito desse processo aí do julgamento da chapa Dilma Temer. Bom dia, Vitor Larregina. Bom dia, Edgar Piccoli. Bom dia a todos da bancada do Morning Show desta sexta-feira. Pois é, pobres dos estudantes de História do Futuro. Daqui 30, 40 anos eles vão tentar entender o que aconteceu nesse julgamento. O relator Herman Benjamin continua lendo seu voto. Ele iniciou o seu voto, a leitura, por volta das 3 horas da tarde de ontem. Então ele levou até às 6 da tarde, depois levou até às 8 da noite, depois de uma pausa, e agora continua lendo. E ele está defendendo bastante a importância de levar em conta a delação da Odebrecht e as informações passadas por Marcelo Odebrecht na delação premiada à Procuradoria-Geral da República. Ele diz que Marcelo Odebrecht era o chefe de um dos maiores e mais sofisticados esquemas de corrupção do mundo. Aqui ao meu lado, Marcelo Matos, neste julgamento do TSE. Bom dia, Matos. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos do Morning Show, né? O cineasta, pintor americano Andy Warhol, ele disse o seguinte: no futuro todos terão seus 15 minutos de fama. E o Herman Benjamin tá vivendo horas, né? Os 15 minutos dele já passaram faz tempo, né, doutor João Fernando Lopes de Carvalho? O voto dele é um romance, né? Um Lusíadas, né? Pois é, um dia acaba. Vamos ter fé que um dia acaba. Bom dia a você, Marcelo. Bom dia, Vitor. Bom dia ao pessoal do Morning Show. Pois é, o ministro realmente defende uma interpretação bastante abrangente e considerando todas as provas e mais ainda indo um pouco além na consideração dessas provas, né? Então, se naquilo que ele está dizendo, se houve pagamentos que a Odebrecht fez a um partido político nos anos de 2012, de 2013, ele já entende que esses recursos foram usados na campanha presidencial de 2014 e são recursos ilícitos. Ele foi questionado agora há pouco pelo ministro Admar Gonzaga, que achou que ele estava exagerando nesta apreensão da realidade, que estava trazendo elementos que não estão no processo, que são convencimento pessoal dele. Está sendo encerrada essa discussão agora, cada um mantendo a sua posição, mas o Herman Benjamin dá uma interpretação especialmente extensiva do depoimento prestado pelo Marcelo Odebrecht neste processo eleitoral. Vamos então ouvir um trecho do ministro Herman Benjamin, relator deste caso do TSE, que está gripado a todo momento com um lencinho na mão. Vamos ouvir. Transcrevo esses alguns documentos no meu voto. Em referido relatório, também consta troca de mensagens entre executivos do Grupo Odebrecht, em que se afirma as condições de Antônio Palocci e Guido Mantega como italiano e pós-italiano. Aqui a vinculação direta com o ex-ministro Guido Mantega. Vitor, claro, né, doutor João e ouvintes do Morning Show, claro que é um julgamento importantíssimo. A gente está dizendo que o ministro Herman Benjamin vai fundamentar seu voto. Como o senhor falou, ele está defendendo essa posição desde o início, desde o primeiro dia. É lógico, é o voto da vida dele, é o momento da vida dele, sabe que todo o holofote está em cima dele e de Gilmar Mendes principalmente.
E o assunto é extremamente importante, mas ele exagerou de fato, né, no tamanho desse relatório. E também ontem nós já dizíamos, a partir do momento que se excluiu a delação da Odebrecht, praticamente nós tínhamos quase certeza de 4-3, e esse deve ser o placar do julgamento, né, doutor? Sim, o julgamento realmente deve ser definido quando nós, em algum momento das nossas vidas, chegarmos ao final do voto do ministro Herman Benjamin. O julgamento deverá ser definido, sim, acredito, por 4-3. É claro que qualquer ministro pode mudar de ideia, pode mudar de posição, mas num caso como esse, tão forte, de tanta repercussão, os ministros já chegaram ao julgamento com as suas posições definidas, com as suas consciências definidas. Muito bem, Edgar, é isso aí. Daqui a pouco a gente volta com novas informações de Brasília, do TSE, do julgamento da chapa Dilma Temer. Obrigado, Vitor La Regina, Marcelo Matos acompanhando com a gente aí, com as colocações do advogado João Antônio Lopes de Carvalho, o julgamento, né, no TSE. Augusto, quero te ouvir aí, né, eu até puxaria um termo, uma expressão do advogado João Antônio, ele falou em convencimento pessoal, né? A gente teve um momento ali onde as regras foram definidas dentro dos conceitos do que cada juiz entendia, do que deveria valer ou não nesse julgamento. Eu te repasso o seguinte, a gente já está num capítulo final, se encaminhando aí para o desfecho, né, do que já se prevê, como eu disse aí, de 4-3 favoráveis ao presidente Michel Temer, mas ao fim e ao cabo aí desse processo todo aí, na tua opinião, quem vai entrar para a história pela porta da frente e quem o fará pela porta dos fundos, Augusto? Olha, Edgar, aqui no Morning nós cantamos essa bola já há algum tempo, né? Qual seria o resultado? Nós dissemos já há 2 dias que o governo tinha a maioria porque a decisão é política. Eles já chegaram com os votos prontos e eu acho que o Herman Benjamin está fazendo um discurso aí que concorre com qualquer discurso do Fidel Castro em tempo, porque ele quer deixar muito claro que o que está, a maioria está estabelecendo uma decisão absurda. Ele está mostrando o que eles estão desconsiderando. Então, olha só o que está na delação da Odebrecht e olha o que eles estão ignorando. Uhum. Eu acho que quem sai pela porta da frente são os 3 ministros que votam, que votarão pela cassação. Pela cassação. Os outros, não é que eles saíram, só eles, os outros 4, sobretudo Gilmar Mendes, pela porta dos fundos. Eles fizeram com que a justiça eleitoral saísse pela porta dos fundos. E os fatos foram absolutamente ignorados por eles. O Tribunal Superior Eleitoral é uma brasileirice inútil, eu repito. Em 2014, quando houve essa eleição que eles estão julgando, a Justiça Eleitoral teve um orçamento de 5 bilhões e 900 milhões de reais. Um absurdo. Aí você diz, foi um ano com eleição presidencial. Tá. Em 2013, gastaram 4 bilhões e 700 milhões. Para quê? Para nada. Para dar salário mesmo adicional para um monte de doutores. Agora, veja só. A argumentação dos caras que eu queria frisar. Isso não, só receberam dinheiro em 2012 e 2013. Não, em 2013, não em 2014. Como é que você vai explicar doação de empresas em ano não eleitoral, quando ele já tem fundo partidário? Quer dizer, está aí mais uma evidência das irregularidades que eles ignoraram. Acho que com isso saíram pela porta dos fundos mesmo e vão condenar, espero, a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, à agonia. Ela pode acabar perfeitamente que não acontece nada, não serve para nada. É o único país do mundo que tem um organismo caríssimo para organizar, regulamentar, fiscalizar e julgar disputas eleitorais. Nenhum outro país do mundo tem isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, o executivo organiza. Em países como a Inglaterra, você forma uma comissão de gente do governo e da sociedade que faz aquilo e depois isso se desfaz. O Brasil tem esse mastodonte que só serve para distorcer os fatos, né, e envergonhar.
O país com decisões políticas. Para decisões políticas obscenas, nós já temos o Congresso. Basta. Augusto, deixa eu só complementar a tua informação. Tu disseste que foi 5,9 bi em 2014, porque teve eleição, então um ano de eleição sempre é mais... supostamente gasta-se mais. Não, deixa eu só te informar que este ano que nós não temos eleição, esse ano em tese, fora suplementares, que aconteceu, por exemplo, a minha cidade, que é maravilhosa, teve uma eleição suplementar esse ano. Mas fora ter sido fora suplementares, nós não temos. Esse ano a previsão de orçamento é de 7 bi, tá? Pronto. Tá dito não é uma jabuticaba. Até tem em outros países, por exemplo, o México e o Uruguai têm justiça eleitoral, mas são poucos outros. Mas não exatamente com essas funções, e eu duvido que tenham momentos tão memoráveis quanto os nossos aqui. E eu quero sugerir uma dica de leitura aqui pro Herman Benjamin, pro Gilmar Mendes, o livro Fama e Anonimato, de Gay Talese. E aproveitando que o Vitor La Regina nos trouxe a informação que o Herman tá resfriado, lembrei daquele perfil do Frank Sinatra. Frank Sinatra está resfriado. Então, Herman Benjamin está resfriado. Maravilha. Benjamin resfriado é Picasso sem tinta, Ferrari sem combustível, só que melhor. Só indo pra cadeia mesmo, pra prisão. Calma, peraí, calma. Tô falando da nova temporada de Orange is the New Black, que foi liberada oficialmente hoje. Paulinho, eu digo oficialmente porque os hackers já estavam aí a todo vapor trabalhando. Você lembra que aquele The Dark Overlord causou problemas pra Netflix? Liberou ali no Câmbio Negro 10 episódios de Orange is the New Black, mas é hoje a data de lançamento. É hoje? É hoje. Dá pra ver já? Dá pra ver. Vou pegar meu CD da Ana Carolina pra fazer o aquecimento. Já dá pra assistir, já tá dando. Desde as 4 horas da manhã, acho que tem gente que é muito fã, Ed, acorda nas primeiras horas para... Tipo, tá aqui na minha frente uma, né, que já deve ter visto... Orange. Tenho minhas restrições a respeito de Orange is the New Black. Ela largou. Já. Mas enfim, a série tá aí, é a 5ª temporada. O que a gente sabe? A gente sabe que a temporada anterior parou num momento crítico, numa rebelião que acontecia ali. A gente tinha uma das personagens segurando uma arma, apontando para um policial, e a gente ouvia um tiro. A gente não sabe o que aconteceu depois disso. E nessa nova temporada, a gente vai acompanhar 72 horas na vida dessas detentas. E como teve essa história do vazamento, Ed, a Netflix, muito esperta, sabendo brincar como ninguém com isso, convidou uma nova detenta, porque a gente já teve a Valesca, né? A Inês Brasil, e a gente tem uma nova detenta que foi a Narcisa Tamborideg. E assim, ela justificou a sua estadia por lá. Vamos ouvir. Tasca ali o play, Brunão? Não. A 5ª temporada resolveu espalhar na internet. Eu não quero tomar spoiler. Você se trancou aqui só pra fugir dos spoilers? E você quer um lugar melhor pra isso do que um quartinho em Litchfield? Ai, que bangu, ai, que preventiva. Melhor um lugar simples do que tomar um spoiler na cara. Eu falei, gata, pra Netflix. Solta logo 50 temporadas de uma vez. Mas ninguém me escuta nessa porra. Eu nunca imaginei. Tá vendo? Essa conversa maravilhosa entre as detentas Valesca, Inês Brasil e Narcisa Tamborideg, que pra fugir de spoilers, meu querido, se tornou interna da prisão. Uma coisa maravilhosa, tá? Depois ela explica que esse vazamento é prejudicial. Ela é uma pessoa muito sensata, presa, mas muito sensata. E tá aí na internet o maior sucesso. Você que é fã da série, aproveite, maratone no final de semana. Agora 10 horas 31 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Já estamos de volta aqui no Morning Show, agora já com o nosso convidado aposto, sentado com a gente aqui na bancada. Nosso convidado de hoje fez história naquela que foi a mais popular banda brasileira dos anos 80, anos 90. Dá uma escutada aqui, só pra você que não estava no planeta Terra, né? Quando isso aconteceu, saber do que eu estava falando. Bom dia, minha tal João Santos. Isto era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue igual de que Jesus. Tá vendo só? Já se localizou aí no tempo e no espaço, né? Hoje o eterno baterista da Legião Urbana vive as dores e as delícias aí da carreira solo e se dedica a uma das maiores criações e paixões nacionais, a cachaça. A marvada.
Seja bem-vindo, Bonfá. Pô, que prazer e honra ter você com a gente aqui, pô. Pô, prazer é o meu, Edgar. Pô, tamo... Junto. Como é que começou essa história de você? Eu me lembro de, logo no início do teu processo, de ver eu acho que você fez um vídeo, assim, era um vídeo até caseiro teu, divulgando, né? Tô me enfiando nessa, tô me envolvendo com isso. Conta, divida com os nossos ouvintes aí a gênese dessa tua incursão pela bebida mais tradicional brasileira. Cara, bem, assim, eu sou um caipira de Itapira, né? Vamos dizer assim, eu nasci no interior aqui de São Paulo, há muitos anos atrás e tal. E, enfim, mas quanto tempo a gente tem de conversa aí? Porque uma história pode ser longa. Cara, não, vamos lá, vamos, a gente vai toreando. Então, assim, a verdade é que eu, nessas andanças aí com a Legião, assim, eu fui procurando uns caminhos que eu tenho uma ligação com a natureza, assim, que eu me amarro, assim, de ter um contato direto, assim. E em algum momento eu fui parar nessa região, na Serra da Mantiqueira, e eu tenho uma fazendinha lá, já tem mais de 20 anos. E eu tava afim em certo momento eu fiquei afim de fazer uma cultura tal lá, assim, né, uma plantaçãozinha. Tentei o café, a terra não era muito legal para o café, mas era uma terra muito legal. E tinha um canavial ali, assim, um pequeno canavial, assim, 2 hectares tal, que tava ali olhando para mim, assim, tal. E aí eu provei uma cachaça de um vizinho meu que fazia uma cachaça com aquela cana, que é uma cana adaptada, tipo a 1.300 metros de altitude, uma coisa assim que não tem modificação genética. Isso já de cara genética. me chamou atenção, porque canavial, plantação de cana, normalmente você vê em outros tipos de terreno, não em serra, né? Assim, Pois é, então, é uma cana super, assim, rústica, assim, adaptada. Então, assim, a gente tem uma plantação. E aí eu resolvi, quando eu provei a cachaça do cara, eu fiquei fascinado, assim, pela qualidade. E resolvi me enveredar nessa parada, enfim, aí a gente fez um negócio. Eu tenho um amigo meu caseiro que trabalha lá comigo, meu parceiro Daniel, ele, um cara que eu vi nascer, inclusive, hoje ele cuida de tudo lá, assim, conhece o clima e tal. E, enfim, eu tô hoje envolvido com isso, com a produção. A gente faz uma microprodução, uma pequena produção desse destilado maneiro. O que significa isso? Quantos litros? É tipo 3, 4 mil litros, assim, por ano, né? Que é uma produção. Aí isso é muito pequeno. Sim. Mas é pouco, mas é muito, né? Sim, e eu me lembro, Vende tudo, Marcelo. Vende cara, tudo. na verdade, assim, isso é um momento, assim, que a minha parada é fazer e curtir. Vender não vende, Augusto, mas toma-se tudo. É engraçado. Né? Não sobra, né? Eu tava uma vez que eu acho que foi com um dado, assim, a gente tava conversando, tomando uma cachaçinha assim. Aí ele perguntou, vem cá, e quantos litros você tem lá? Eu, nesse momento, tava com só 5 mil, né? Aí ele falou assim, aí eu vi ele beber um pouquinho, ele pensou alto, assim, caramba, a gente vai ter que beber 5 mil litros. Eu falei, não, cara, eu vou vender, cara, pô. Calma que dá. E o Bonfá, a cachaça tem o nome de perfeição, que é esse clássico aqui que a gente tá ouvindo aqui ao fundo da Legião Urbana. Então, tem tudo melhor. Na verdade, quando eu comecei, assim, a ter a ideia de criar a concepção visual e tudo mais, eu queria, assim, trazer um pouco da minha trajetória na música, no rock e tal. E aí veio essa história, porque assim, o negócio assim, o pequeno produtor, e assim, eu sou um pequeno produtor rural, ele se envereda pela todos os meios da produção, aí ele termina aquela produção assim, aí ele toma assim um golinho. Aí ele fala, nossa, que maravilha. Nossa, é boa demais, pô. É uma magnífica, é uma fabulosa. Mas só a perfeição é só a minha, entendeu? É só a tua. Isso de alguma maneira também eu posso encontrar um paralelo no teu processo artesanal de fazer música na tua carreira solo, por exemplo? Eu gosto, assim, de dar meus passos, assim, sabe? Assim, não maior que a minha perna, né? Então, assim, eu vou devagar. É justamente isso, é uma produção artesanal, esmerada, assim, como esse produto merece, né? Assim, é pinga, né? Porque sabe o que pinga? Porque pinga mesmo, né? Fica pingando, né? Você tem toneladas de cana para moer, para o caldo, litros e mais litros, e fica o dia inteiro pingando. Então, quanto menor a gota... Eu ia perguntar o que é que faz uma boa cachaça. Cara, porque eu não muita coisa, entendo né? muito disso. Entendeu? É tudo, né, na verdade. É a terra, é o ar, é a região, é a cana. Então, assim, a gente tem uma cana adaptada, assim, é uma cana exclusiva, diferente da maioria das produções hoje, que ela nunca foi, assim, eu nunca coloquei lá uma muda. Hoje em dia, todas elas são geneticamente modificadas, são canas bonitas e grossas. Sim. A nossa cana é rústicazinha e tal, aquela coisinha e tal, mas assim, ela tem um açúcar diferente. O clima lá é mais frio. Então, Já existia? Já estava lá há muitos anos, assim, sabe? Assim, da região. Da região, Só que, como eu te falei, tinha uma galera que aproveitava a terra da minha fazenda, que é muito legal, e já esse senhorzinho fazia uma cachaça. E eu, assim, eu sou ligado com a gastronomia, eu me amarro.
modéstia à parte, eu adoro comer e beber. Quem não, né? Quem não? E eu descobri a cachaça realmente assim, sabe? Tanto que eu não bebo outro hoje em dia. Ela é realmente legal. E aí tem essa coisa que a gente tá falando da concepção, né? Visual e tudo. Enfim, não sei, manda aí. Se deixar, eu vou falando para Vamos lá, eu fico pensando, eu não entendo, eu entendo zero de cachaça, assim. Todo mundo fica falando desse negócio, mas bebe. Beber, eu bebo todas as cachaças. Agora, falar se é bom é mais diferente, então, eu entendo né? zero. Isso, assim. Eu fico imaginando, só que quando a gente, por exemplo, o pessoal que é metido a entender de vinho, isso é mais amadeirado, é mais não sei o que e tal. Eu conheço uma pessoa que esse dia tomou café e veio me dizer que tinha traços amadeirados no café, mas não vou dizer quem era. É possível. Como é que é isso na cachaça? Como é que eu sei que uma cachaça é boa, Pois tá? é, eu sou uma então, leiga e assim, digo, essa cachaça é boa. Eu Como tava é que pensando nisso, assim, porque assim, eu também gosto de vinho, eu conheço, assim, eu bebo vinho há muito tempo e tal, e eu já, pra você conhecer um vinho bom, acho que você precisa conhecer um vinho ruim, assim, sabe? A cachaça eu não sei, assim, eu acho que quando você bebe uma cachaça boa, você sabe que você tá bebendo uma cachaça boa, porque a cachaça, ela atua em mais células gustativas na boca do que o vinho, sabe? Ela abrange, assim, muito a coisa. E você sabe, assim, quando você toma, assim, é muito mais forte, né? Assim, a nossa cachaça tem 43 graus alcoólicos. E você sabe, é claro que o efeito, assim, no dia seguinte é outro também. Você tem que beber água. Agora, você tem que beber com moderação, obviamente, assim. Mas acho que, assim, como paladar, você bebe uma cachaça boa, você sabe, assim, e eu tenho visto isso, assim, no resultado com a perfeição, assim. A galera toma e se amarra. Pô, achei até que a gente ia receber uma garrafa hoje. Você falou do dia seguinte. Mandaram uma garrafa. Nossa, o Edgar queria fazer um jogo que quem errasse hoje tinha que virar. Vai ter? Tá prometido, vamos mandar. Marcelo, você é um pequeno produtor, mas deve entender, certamente sabe disso. A cachaça brasileira, ela é protegida pela legislação, aquela história da informação geográfica, né? Sim. Ela é protegida ou no exterior alguém pode se apossar dessa marca ainda? Não. Então, houve em um momento que o Fernando Henrique, o presidente, assim, foi para essa área. Eu não sei assim, as especificações, assim, nomenclatura e tal, mas assim, ficou definido que cachaça é uma bebida brasileira, né? Que ela é feita a partir do mosto fermentado da cana de açúcar e ela tem que ficar entre 38 e 48 graus. Fora disso, não é considerado cachaça, né? É tipo aguardente e tal. Mas enfim, é por aí. E a partir disso teve uma evolução na parte industrial e todas as normas, leis e tudo, e impostos e tudo mais, que diga-se assim, a gente acaba, assim, é uma incoerência tudo isso tudo, que a gente acaba entrando nas legislação de outros tipos de bebidas importadas de grandes produtores e não é incentivado a produção nacional. Ou seja, a gente está construindo um novo país, né, recentemente, né, assim, tão sempre, né, mas assim, as coisas têm mudado muito rápido. Eu acho que a cachaça nunca foi valorizada como... Todo país tem um destilado legal de qualidade e todo país, como nação, investe, faz uma propaganda do Já estavam começando a chamar de cachaça coisas feitas em outros países. Exatamente. Né? Não, e há muita incoerência, né? Caipirinha com vodka, por exemplo. É uma heresia, né? Ô, Bonfá, deixa eu entrar numa outra seara desse papo com você, aproveitando até o que você disse aí, não, tem que beber com consciência, enfim. Moderação, você tem que tomar água junto, enfim. O Renato foi um cara que se afundou, né, com álcool, né? O Dado também teve problemas, né, relacionados ao alcoolismo e tal. E teve todo esse sucesso da Legião Urbana que enseja a máxima do rock, que, né, sexo, drogas e rock and roll. Qual foi a tua relação com as drogas? Você chegou a sentir que estava dentro de um problema? Cara, assim, eu acho que tudo tem limite, né? E eu acho que o problema não tá nos elementos, nas drogas, assim, tá na pessoa, né? A gente é uma sociedade, assim, tem muitos desequilíbrios aí, a gente como ser humano também, a gente carrega uma bagagem ancestral e complicada e tal, assim. As coisas, na verdade, deveria ser tudo mais simples, mas a gente complica um pouco, assim. E eu acho isso, assim, eu tenho meu limite, eu sempre lidei muito bem com as coisas, graças a Deus, assim, eu tenho um equilíbrio legal. E eu acho que é isso, assim, a cachaça, tipo, como, assim, aqui naquela comparação com veneno e o antídoto, né? Uhum. Tipo assim, eu acho que a diferença tá na dose, né? Uhum. Eu acho que é por aí, assim, sabe? Você tem que ter o controle, assim, basicamente. E vocês, e as brigas de roqueiros, assim, vocês discutiam coisa de banda, ficar viajando muito tempo junto, como que era essa convivência? Cara, a gente se dava muito bem. A química da Legião era legal, sabe? Assim, foi bem bacana. Enfim,
Foi um privilégio e né, na verdade, ter participado junto com essa galera, assim, pessoas especiais como o Dado, como o Renato e assim, foi um casamento bacana, assim, saca? A gente não brigava, era tudo uma briga criativa, assim. O Renato, às vezes, no máximo, o Renato falava, você quer fazer isso aí? Vai montar tua banda, café. Ô Marcelo, ainda dentro da cachaça, porque eu tô me identificando bastante com o assunto, meu primeiro porre foi com cachaça, né? Eu também. Todo ano eu vou pra Calambau, que é uma cidadezinha de Minas lá, que tem a festa da cana, que tem essas exposições de cachaças, assim. Você falou que também é um fã de gastronomia. O que vai bem com cachaça, por exemplo, de comida? O que harmoniza? Cara, então, eu acho que você pode harmonizar com várias coisas, né? Assim, na verdade, eu tenho uma teoria, assim, que na verdade, a cachaça e o torresminho, aquelas paradas fortes, clássicos, assim, né? Os clássicos, é porque, assim, os dois são fortes e um anula o outro e você fica de escanteio só olhando, entendeu? Você come a cachaça, os caras resolve que eu vou bater um papo aqui. Isso aí é coisa do interior mesmo. Eu sei porque os caras falam, vai sair pra bebida, toma uma colher. Fala colher. De azeite. Colher, meu. Colher de azeite. Cachaça você dá uma forrada. Nossa Senhora. Mas hoje você consegue harmonizar, assim, eu gosto de fazer essas brincadeiras, assim, por exemplo, eu sou um purista em relação a isso, minha cachaça é um produto de excelente qualidade, enfim, vou repetir isso várias vezes para fazer propaganda, cachaçaperfeição.com.br. Mas assim, eu não gosto de misturar as coisas, sabe? Eu gosto assim de colocar um elemento, então estou sempre fazendo uma experimentação, colocando uma fruta dentro, seja uma pitanga, mas assim, é só para, saca, para dar assim, porque a própria imagem e o aroma assim interferem bastante. Mas eu gosto de colocar muito na comida, sabe? Acho que a cachaça se presta pra você colocar em doce, em salgado, fazer comidas legais. Tem uma geleia ótima de pinga. Uma geleia que é feita tradicional no interior, que é muito boa, né? Pra fazer. Você falou... Você se considera um purista, pra gente ir nessa seara aí do papo da cachaça? Você é um purista a ponto de não permitir que a tua cachaça, por ser tão boa, seja colocada numa caipirinha, por exemplo? Cara, eu não recomendo, como diz aqui em São Paulo. Você gosta de beber puríssima. Sim, tem que ser purinha, eu gosto, assim. Quando a coisa é legal, assim, porque vale a pena, né? As misturas são difíceis, né? Até a coisa da madeira que as pessoas falam, porque eu tenho, na verdade, uma branca, uma pura, que eu chamo, e um blend de carvalho, de uns barris que eu tenho. Então, assim, o blend, na verdade, da nossa cachaça, assim, é um barril que tá lá envelhecido há 5, 6 anos, e a gente coloca um pouco para trazer as notas da madeira, que tem carvalho, baunilha, etc, etc. Mas eu não quero mascarar a parada do sabor dela, que é muito frutado. O sabor original. Eu entendi, aqui tem carvalho, por isso que tem essa história do amadeirado em tudo, né? Marcelo, carvalho, as notas que tem no carvalho são tipo caramelo, baunilha, que tem no café, e tem, saca? É uma coisa assim, no vinho. Marcelo, nos últimos anos houve vários shows aí em homenagem, em tributo à Legião Urbana. Teve o Wagner Moura nos vocais, depois o André Frateschi. Qual o tamanho da saudade que você tem da Legião Urbana daqueles anos 80 e 90 e do Renato Russo em particular? Cara, isso tá dentro de mim, enraizado, assim, né? Em mim, essa história toda. Mas eu não tenho uma boa memória, eu não lembro muito, né? Eu curto o momento. Eu tô curtindo esse momento Esqueceu presente. Tudo, assim? Não, a parada é essa, assim, você curtiu o lance que já tá dentro, né? Tipo assim, foi incrível, né? Mas assim, parece que foi 1000 anos atrás. Não, assim, com exceção dessa tour que a gente fez agora, que foi incrível com o André, assim, foi um momento novo. Que é incrível a gente, assim... tá de novo aí num cenário, né? Sendo trilha sonora de um momento, assim, que tem uma similaridade, né? Com quando a gente começou, né? Como é que você acha que o Renato estaria hoje? Qual que é a tua visão dele nesse momento em que... qual que seria a postura de um cara que era muito politizado, expressava isso nas músicas, não só nas músicas, mas nas entrevistas, né? No que ele acreditava e falava. Ele teria nesses tempos aí uma posição crítica, mordaz, e estaria envergonhado, como muitos brasileiros, do que a gente está vivendo. E como é que você enxerga? Não sei. Eu ia dizer que mais uma daquelas perguntas, né? Mas assim, pensando bem, assim, eu acho que ele seria ouvido, né? Faz falta, né? Uma pessoa como ele, né? Assim, perspicaz e inteligente e direta, ácido, bem-humorado, inclusive, assim, e forte, né? Então, eu acho que ele seria ouvido, como todo mundo hoje tem, né? Hoje a gente está num momento diferente, hoje todo mundo tem uma voz, né? Tem essa coisa da internet e tudo mais. Mas, assim, realmente, eu sinto falta de pessoas, assim, que se colocam, né? Porque realmente é tanta frustração, né? E tanta coisa que tem acontecido, assim, difícil de entender, né? Assim, que nível a gente chegou, né? Tipo uma música como Perfeição, por exemplo, né? Sim.
Mas assim, extrapola todos os limites, né? Então eu não sei. Assim. Você que estava junto, né, com perfeição, com tudo isso, quando olha hoje o cenário, bate uma ressaca, assim, de tudo que se pensou, de tudo que vocês imaginaram para um Brasil lá em 1980 e o que olha hoje, assim, depois que passou? Cara, eu não sei, sabe? Eu acho que a melhor das qualidades é ter paciência, sabe? Assim, a gente é uma nação muito nova, né? Então as coisas demoram realmente para mudar, assim. Eu acho que as pessoas têm que fazer uma mudança interna primeiro, sabe? E isso é um trabalho mais difícil. Então, assim, acho que todo mundo se trabalhar internamente, assim, o reflexo acaba passando para a nação e acaba passando para os governantes. Isso não é da noite pro dia, né? Então, assim, lá atrás eu era muito novo, sabe? Assim, confesso que muitas letras da Legião, assim, de cara eu não entendia completamente, assim, a mensagem, assim. E elas estiveram constantemente modificando, né? Assim, letras muito simples, assim, para mim mudam. A gente era adolescente quase. Hoje meu sistema operacional é 5.2, né? Agora, você não acha que o Brasil também tem esse lado bom das mudanças? Claro, eu tô achando fantástico. É muito otimista. Muito otimista. Então, se a gente não passa por isso, a gente não vai virar uma nação. Perfeito. Estamos passando por uma depuração, assim como uma cachaça. Claro, uma cachaça. Pra sair límpida depois. Exatamente. Né? Limpeza do esgoto, né? Olha aqui, só um trechinho de perfeição aqui, porque se o Marcelo não entendia no começo um pouco, essa é muito explícita. Não, perfeição não tem cor. Muito clara, né? O que movia a gente era essa energia aqui, verborrágica do Renato. Um trecho aqui, ó. Vamos ouvir um pouquinho de perfeição com a Legião. Comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado. Todos mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos. Comemorar a água podre, todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros. Nosso castelo de cartas marcadas, trabalho escravo, nosso Meus amigos, demorou isso, né? Mais atual que isso, hein? É porque as coisas não mudam assim rápido, né? Justamente. Né? Eu acho que muito mais gente hoje pensa assim, né, Marcelo? Pensa... Vamos acabar com isso, vamos acabar com isso. Uma coisa é você ouvir aquelas coisas assim... Agora tem muita gente, né? O Brasil cresceu, né? Tem uma garotada, a gente tá mais velho, mas... Ô, Bonfá, quem pegou o bonde aqui andando, viu esse papo sobre cachaça com você, deve saber também que você tá envolvido aí com o lançamento de um álbum que tem o título de Música de Alambique. Pois é. O que a gente deve saber sobre esse trabalho, Bonfá? Então, assim, aí colocar as músicas aqui pra você ir comentando, enfim. Então, assim, essa história de juntar esses universos, o urbano, o rural, assim, que eu fico lá. E, então, assim, a música de Alambique é isso. Eu tava com essa ideia de fazer um álbum, assim, e me enveredar por um universo, assim, de músicas novas, de um universo novo, assim, de músicas. E aí pintou esse nome, Música de Alambique. E eu comecei a fazer uma pesquisa assim, no universo da música regional, caipira, né? E eu descobri algumas coisas legais, assim. No disco tem uma música da Inesita Barroso, que na verdade é uma composição anterior, assim, de muito antiga, né? E ficou conhecida na voz dela, que é o Hino da Cachaça, Marvada Pinga. Estamos ouvindo aqui. É demais, E eu descobri uma música legal do Léo Canhoto, do Robertinho, que é um tipo quase um rockinho caipira, assim, também. E aí, cara, a coisa foi crescendo, na verdade, e eu fui por um caminho, assim, e aí ficou uma coisa mais eclética, assim, digamos assim, a música do meu Alambique, né? E então, assim, tem a Vanguard, né? Uma banda de uma moçada legal, que o nome da música é Cachaça. E geralmente essas coisas giram em torno do amor e tal, mas assim, eu queria também trazer um pouco do conceito que rege, assim, a nossa produção, que assim, que a produção da cachaça, assim, ela segue muito o conceito de sustentabilidade, porque você usa todos os elementos, você moe o bagaço, você queima ele para você aquecer a garrafa de destilagem, depois o resto do mosto, que você pode pulverizar ele no próprio canavial, ele funciona como um adubo e como inseticida orgânico. Então, assim, tem um sistema de qualidade, tem um conceito para mim que rege de respeito à natureza, de qualidade de vida, que a gente meio que, a gente protege a Mata Atlântica em volta, como é uma microprodução, assim, o resto da minha fazenda é toda mata, então, assim, a gente meio que tá ali olhando, cuidando, sabe, evitando da galera desmatar ou caçar, etc.
E então isso tudo tem no disco, por exemplo. Tem uma música do Raul Seixas que chama Água Viva, que diretamente não fala de cachaça, mas ela me remete, por exemplo, a uma cachoeira que tem incrível em frente ao meu alambique, que na verdade essa cachoeira é a razão do alambique estar lá. Porque que eu fiquei ali um tempo, eu falei, caraca, eu vou ter que arranjar um problema pra vir aqui mais vezes, saca? E eu fiz um alambique. Nada mal, hein? Eu queria perguntar uma passagem curiosa do Bonfá, porque ao vivo, né, Edgar, as coisas acontecem, né? Ao vivo é um perigo, né? O que aconteceu? Primeiro vamos ver o vídeo. Uma vez que o Bonfá foi tocar num programa de televisão, bateria por um app de celular. Tinha mensagem, captei. Pertenço a você. Tava indo bem aí, ó. É o André Fratreschi ali, né, no vocal. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. E o Bonfá tocando a bateria pelo app do celular. Acho que isso não é amor. Guarda total. Olá, bem, mas aí boa não mostraram a tarde edição malvada que fizeram comigo, né? Ah, teve. Rolou, Nossa, virou meme, eu acho né? que começou disso, né? Porque a brincadeira foi essa, a gente chega... A verdade é que a gente tava lá, eu falei, pô, aí o nego fala, pô, leva, vamos. Eu falei, o que a gente vai fazer lá? Ah, o Dado leva o violão, eu falei, caraca, lá vai nós, né? E a gente é uma banda de rock, né, cara? Tipo assim, aí vamos tocar tamborzinho, isso aqui lá, aí começou aquela coisa assim... Aí eu falei, porra, vou tocar aqui, Dado. Ele, toca aí, Bonfas, toca aí, né? Vai aí, né? E, enfim, eu não uso esses programas, né? Eu uso Logic, o Pro Tools e tudo mais. Mas em algum momento, acho que eu disparei o play, né? Eu tava tocando, assim, foi play. E aí desandou, né? Mas aí fizeram uma montagem, assim, com a cara do Dado constrangido, falando, misturaram, assim, sabe? E virou um negócio... Eu dei entrevista pra indústria de aplicativos na Ásia. É incrível, é? Não, porque eu comecei a entender o que tá acontecendo, né, cara? Tipo assim, a parada é que realmente existe um universo por trás de, tipo assim, você pode ser um baterista de telefone celular. Tá aqui, ó, agora um trechinho de Guzi Muzi, esse é do Maltner, é demais, né? Cara. Muito legal a versão, Muito legal. ficou bacana. Vamos ver um pouquinho só, um trechinho, ó. Será que não ia bem consultar doutor Arthur? Não vou sem responder. É demais esse som do Maltner, né? Bem boa escolha, viu? Então, assim, a parada é justamente isso. Eu queria, assim, trazer um pouco, assim, de um lado, assim, resgatar uma coisa de bem humor, assim. Eu tenho uma veia meio cômica na parada, que na Legião não dava porque a coisa era muito séria, né? A banda era uma banda séria, sabe? Então, assim, era difícil. Pensa, Apesar né? do Renato ser o cara mais engraçado que eu já conheci. Total, entendeu? total. Mas era foda. E aí, assim, a parada é justamente que tentar, assim, entrar no meio, assim, dessa caretice reinante, que nada pode, né, cara? E de repente você tem essa música engraçada, divertida. Tem a do Robertinho também, do Léo Canto, que ele fala: beba um trago de uísque ou de cachaça. E aí ele pega o carro e sai 200 km por hora, entendeu? Tipo assim, porra, isso pode? Isso não Não faço pode. isso em casa. Isso não pode. Aliás, ficou a dica que beba com moderação, né? Na própria voz do autor aqui, né? Da obra-prima Perfeição, a Cachaça do Bonfá. Né? Bonfá, queria te agradecer, cara. Obrigado. O que a gente deve saber aí? Você tá em turnê, vai fazer show desse disco? Conta pra gente. A ideia é essa, né? Eu fechei. O trabalho do disco teve um negócio que eu enveredei pela essa coisa do crowdfunding e tal. E a gente fechou o ano com um lançamento no Rio, onde teve uma degustação também, com a galera que comprou previamente isso, assim. E o CD foi prensado exclusivamente pro projeto, pra galera. E a ideia é essa, assim, a gente fez um cenário maneiro. Eu tô com uma banda legal, assim, o meu filho toca comigo, o João Pedro, que né? bacana. Que é uma produção mini dele, né? Porque é uma fusão de guitarras e viola, caipira e tal. E o João Pedro toca todas as violas, as guitarras. E eu tô com uma banda bacana, o pessoal que teve comigo na tour com a Legião, o Mauro, o Lucas, assim, né? A gente tava meio na turnê, meio ensaiando esse projeto. E pra saber dos shows, tem um site teu? Tem um... eu tô na mídia toda, em tudo quanto é lugar, né? Eu acho que se o cara quiser achar, ele acha. Vai A achar. gente tá montando nesse momento, Legal. Bonfá, que prazer e honra te rever prazer depois de meu. tanto tempo, hein, cara? Obrigado, cara. Grande Valeu. abraço pra você, brigadão. Você também. Agora 11 horas em ponto, horário de Brasília.
que não ia bem? Consulta doutor Arthur, não vou sem responder. Muzi, hey, you. Jovem Pan Morning Show. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje existem cerca de 4 bilhões de pessoas vivendo em área de risco. Estima-se cerca de 390 milhões de infecções e 500 mil de pessoas hospitalizadas em estado grave por ano globalmente. Só no Brasil foram reportados mais de 3 milhões de casos e 1.600 mortes nos últimos 2 anos. Esses são os números da dengue, uma doença imprevisível que pode afetar qualquer pessoa e pode evoluir para a forma grave. A prevenção é muito importante. Consulte seu médico sobre novas formas de proteção. Apoio Sanofi Pasteur. Vamos lá, minha querida Paulinha. Vamos lá. E aí a nossa hashtag tradiça? Estamos aqui lendo o que todo mundo escreve na hashtag JP Morning Show. Tem um monte de gente que ficou feliz, principalmente de ouvir Legião Urbana esta manhã. E muita gente também interessada numa degustação. Sei lá. Assim como eu. Esses são os nossos ouvintes. Hashtag JP Morning Show. Continuem participando. Boa, Paulinha. Vamos lá. E aqui pelo nosso Isso aí. WhatsApp, né? A outra forma de interagir aqui com o Morning Show, você manda mensagens em áudio ou em vídeo. Hoje os ouvintes respondem pra gente o que eles acham sobre as cotas raciais. Lembrando aí que ontem o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional uma lei de 2014 que reserva aos negros 20% das vagas no Serviço Público Federal. Vamos conferir aqui o que os nossos ouvintes estão dizendo pra gente. Roberto Assunção, eu sou de Santo André. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de cota, seja racial, seja de gênero, o que for. A cota em si já é um preconceito. Não tem que haver cota. Somos iguais. Para sermos iguais, ninguém pode ser protegido, mesmo que seja sob o pretexto de correções anteriores. Bom dia, pessoal. Aqui é Hernando de Uberlândia. Eu sou contra as cotas, porque num país que se fala tanto sobre preconceitos e cria cotas para os negros, eu acho que é um princípio de desigualdade, onde se prega a igualdade num país. Bom dia a todos, um abraço. Bom dia, amigos do Morning Show. É Danilo Almeida aqui de Santos. Quanto à pergunta, Edgar, eu acho o seguinte: depois de 500 anos, as coisas continuam do mesmo jeito. A distância social existe e não se vê a luz no fim do túnel para que ela se resolva. Com isso, meu caro, eu acho que o sim às cotas tem que ter mais 500 anos. Quem sabe a gente consegue resolver essa desigualdade aí entre os irmãos brasileiros. Muito obrigado, um beijo a todos, bom final de semana. Legal, opinião do ouvinte aqui no Morning Show sobre a nossa enquete de hoje pelo WhatsApp. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, pediu desculpas por ter chamado o ex-presidente da Corte, Joaquim Barbosa, de negro de primeira linha. O magistrado admitiu que foi infeliz e pediu a palavra no começo da sessão dessa quinta-feira. Vamos para os detalhes com a Ellen. E aí, Ellen? Pois é, ontem, logo que começou a sessão do STF, o ministro Barroso disse, olha, eu preciso começar falando aqui, preciso corrigir algo que eu falei, me colocar, porque na noite anterior, quando estava sendo inaugurada ali a foto do Joaquim ministro Barbosa. Joaquim Barbosa, como na galeria dos presidentes do Supremo, ele foi fazer uma homenagem ao Joaquim Barbosa e usou essa expressão, né, uma expressão infeliz, dizendo que ele tinha sido um negro de primeira linha. Mas aí o ministro Barroso foi se corrigir e explicar o que ele tinha colocado. E aí foi esse momento que a gente vai ouvir aqui e ver. Desculpas às pessoas a quem possa ter ofendido ou magoado com esta frase infeliz. Gostaria de pedir desculpas, sobretudo, se involuntária e inconscientemente tiver reforçado um estereótipo racista que passei a vida tentando combater e derrotar. Mais de uma pessoa me disse que
que se eu justificasse a minha fala e pedisse desculpas, eu daria mais visibilidade ao fato. É provável, mas é sempre boa a oportunidade para enfrentar o racismo à luz do dia, mesmo o que se esconde no nosso inconsciente. E na frase feliz de Martin Luther King, é sempre a hora certa de... É curioso porque assim, ele abriu essa sessão e ele explicou, na verdade, num trecho um pouquinho anterior, ele disse que ele pretendia fazer uma referência acadêmica, dizendo que o Joaquim Barbosa tinha sido um negro acadêmico de primeira linha, né? Mas acabou ali omitindo e faz essa correção. Agora, aí entra a parte de opinião, né? A minha opinião em relação a isso. O ministro Barroso se destaca no Supremo por ser um progressista e uma pessoa que, durante a trajetória dele, sempre teve na linha de frente com questões de... falar sobre questões de gênero, de direitos humanos. Ele sempre foi uma pessoa que militou contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo, né? Ele é uma pessoa muito coerente nos seus gestos e suas falas em relação a isso. E é interessantíssimo, eu achei assim, uma atitude muito digna da parte dele de retomar isso e dizer e fazer essa correção e pedir desculpas. E a gente vê que ele ficou, inclusive, com a voz embargada, emocionado, porque o que ele coloca ali, a gente tem que lembrar o seguinte, o Brasil é o último país do continente americano a abolir a escravatura. Isso nos deixou marcas profundas e ele coloca isso na fala dele dizendo o seguinte: o racismo, aquele que fica no fundo da alma, que mesmo quando a gente se desconstrói, quando a gente estuda a vida inteira, quando a gente milita numa causa, mas lá, no fundo da alma, na nossa cultura, que é marcada, que é construída sobre essa marca do racismo, alguma coisa vai ali e escapa. E bonito ele vir, né? E dizer, olha... E que você vê que ele sofre mesmo com isso, claro. né? Pareceu muito sincero, né, a declaração. Ainda bem que ele não ouviu, né, Augusto? As pessoas que acharam que ele trazendo o assunto novamente, né? Ele estaria colocando luz numa coisa. Ele aproveitou. Ele fez questão de se expor, e ele é um homem que realmente, como disse a Ellen, ele não tem nada do que a frase pode fazer parecer e tal. E foi tudo muito digno. Além de tudo, é um homem bem-humorado, que não tem nada de ranzinza e tal, e isso aí ele mostra com uma frase que ele gosta de contar nas suas palestras, que é ótima, que é a seguinte: que um menino, um aluno de colégio, desafiado pela professora a resumir numa frase, a citar numa frase só, coisas ligadas a religião, sexo e monarquia, escreveu o seguinte: oh meu Deus, como é bom, disse a princesa ao seu amante. Vamos lá para a redação da Jovem Pan, mais uma vez, obter informações com os nossos repórteres que estão por lá acompanhando a votação que julga o processo aí, que pode caçar a chapa Dilma Temer ou não, pelo que tudo leva a crer. Vamos lá, quem é? Vitor La Regina. Oi, Edgar. O Herman Benjamin, relator do caso no TSE, continua lendo o seu voto. Ele disse que ele não vai ler todos os documentos que estão no seu voto. Ele disse que isso duraria 14... então... Imagina. Sabe, 14 horas para ler todos os documentos, ele disse que leria todos os... E aí ele disse que o ministro Fux está feliz, e o Gilmar Mendes até comemorou também, falou na ocasião, Marcelo Matos. Teve até um detalhe interessante, né? O ministro Luiz Fux havia dito que o voto do relator já durava 14 horas. E aí o Benjamin reagiu, ele perguntando se os cálculos do colega tinham sido periciados. Aí então o Gilmar citou as gravações envolvendo o presidente e o empresário. Agora até fita sem perícia vale, falou o Gilmar. Falando da fita da JBS. A JBS, né? Do Joesley. Daí o Herman Benjamin rebateu: vocês vejam que ele estava calmo até agora. O Herman Benjamin, portanto, essa provocação. Hoje está até mais calmo, né, doutor João Fernando Lopes de Carvalho? Hoje parece que os ministros já deixaram claro que eles não estão aguentando mais, né? Então eles não estão nem participando da sessão o menos possível, né? Parece que o Gilmar, inclusive, o presidente, pediu para todos os ministros e os advogados não fazerem nenhuma intervenção na manifestação do ministro Herman Benjamin. Imagina só se ele não estivesse gripado, até onde nós iríamos. Vamos então ouvir um trecho do ministro Herman Benjamin em Brasília.
E o pagamento de caixa 2 à feira, em benefício da campanha da coligação com a Força do Povo em 2014. Descrevo. Intercalando os argumentos aí com aquela leve assoada no nariz, né, Edgar? Pois é. Mara. Imagina se Agora- ele estivesse em Nunca, né? grande forma física. Os efeitos sonoros. Só pra gente deixar claro, doutor João Fernando, qual que é a expectativa do senhor? Então, ele deve terminar, todo mundo espera isso, e o julgamento pode terminar hoje? Olha, eu acredito que termine hoje, sim. Estamos aqui, né, numa contagem regressiva interminável para chegar ao final do voto do ministro Herman Benjamin. A partir do momento que ele terminar, a expectativa é de que os demais ministros se manifestem num prazo de aproximadamente 2 horas, um pouco mais talvez, e então nós tenhamos o encerramento do julgamento. Só para constar, o relator agora fez um longo trecho com base em depoimentos principalmente do Marcelo Odebrecht para se referir a contribuições feitas pela construtora Marcelo Odebrecht, Caixa 1 e Caixa 2, para financiar partidos políticos pequenos que formaram coligação para apoiar Dilma e Temer na eleição de 2014, trouxe números, trouxe as contribuições, etc. Quer dizer, ele está indo inclusive nessa direção de mostrar que houve a utilização de um abuso de poder econômico para comprar o apoio político desses partidos. É aquilo que Augusto Nunes falou, né? Ele quer deixar bem claro, vocês vão votar assim, mas tudo isso aqui acabou acontecendo. A imagem da justiça vai sair de fato abalada? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a sensação que fica para a população, né, para todos aqueles que não têm tanto contato assim frequente com a justiça, e até mesmo para aqueles que têm, né? Para muitos que têm, é uma sensação de impunidade, é uma sensação de apontamento de muitas coisas erradas e, ao mesmo tempo, uma decisão de não fazer nada. Isso realmente é muito ruim para a justiça eleitoral. Tá aí o recado do advogado João Fernando Lopes de Carvalho aqui no estúdio da Jovem Pan, Edgar. Obrigado, Vitor La Regina e Marcelo Matos, da equipe de reportagem da PAN, sendo acompanhados pelo advogado João Fernando Lopes de Carvalho, aí tecendo considerações a esse julgamento, né, Muito Augusto? objetivas e muito boas, muito boas. Uma lição que uma das várias lições que esse julgamento deixa é a seguinte: é possível, sim, você votar, o caso do Herman Benjamin já disse que é uma exceção, mas é possível votar em 20 minutos, eles decidiram isso, né? Os outros votos serão 20 minutos, Sim. porque os advogados têm 15, e eles falam em 15. De novo, o voto do Herman é excepcional, podia ser comprimido também em menos tempo. Mas, se é possível votar em 20, que se faça isso também no Supremo, em todos os tribunais, porque falam demais. Ô Augusto, eu acho que esse julgamento tá parecendo casamento. Um fica interrompendo o outro, as trocas de farpa são constantes, sai briga até nas preliminares e é sempre mais longo do que deveria. Mas sempre acaba na cama, precisa ver aí onde se encaixaria essa... Brincadeira! Olha aqui, ó, agora a gente vai pro Rio de Janeiro, como o Rodrigo Viga tem sempre coisa relevante para trazer pra gente aqui pro Morning Show, nada melhor do que ligar do meu celular, claro, que agora faz ligações ilimitadas para qualquer operadora e lugar do Brasil. Muito bom dia, Rodrigo Viga. Fala, Ed, mãos de tesoura. Sou eu. Tá só cortando, tá só limitando a rapaziada, tá certo? Isso? Você é o comandante aí do picadeiro. Picadeiro no bom sentido, né? É verdade, democrático, pô. Desse nosso o tribunal, que é muito mais prazeroso do que o tribunal lá de Brasília, que virou um picadeiro de egocentrismo para um placar que todos nós já sabemos de antemão. É de mãos de tesoura. Todo mundo revoltado aqui no Rio de Janeiro com um caso que aconteceu esta semana. Uma mãe e um pai viram um filho morrer dentro de casa por conta, literalmente, de uma negligência médica. Meu caro Edgar, era uma criança que precisava de uma atenção especial, tinha problemas neurológicos, a família se dedicava muito para cuidar desse bebê, chamou um home care em casa, só que
A médica que estava iniciando o plantão chegou a estacionar lá junto com os enfermeiros no condomínio onde essa família mora ainda, né? Na zona oeste do Rio de Janeiro. No entanto, se recusou a fazer o atendimento. Tem imagens circulando que mostram, inclusive, a médica rasgando lá o prontuário e indo embora, literalmente. Aí a família teve de ligar novamente para o sistema de home care, para o plano de saúde, mas quando a segunda ambulância chegou, infelizmente, mais de 2 horas depois, a criança já tinha morrido, já tinha falecido. O corpo desta criança foi sepultado em clima de tristeza e revolta nesta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro. E agora a polícia está investigando, né, a atitude, o procedimento negligente desta médica. Ela já foi demitida, inclusive, dessa empresa de home care para a qual ela estava prestando serviço para quem ela trabalhava. E agora é alvo de investigação policial. O Ministério Público também está na parada. E eu já descobri, meu caro Ed Mão de Tesoura e ouvintes desse Morning Show da Jovem Pan, que esta mesma médica, esta mesma moça, em 2010 já tinha uma passagem, uma ocorrência, já tinha sido denunciada por agressão. Com todo respeito à classe médica, tenho médicos na família, adoro os médicos que assistem a minha família, mas tem médico, rapaz, que é sangue frio demais, age de forma monstruosa, é de mãos de tesoura. Tá tudo muito claro, né, Edgar? Bom dia pra você, bom dia pra rapaziada do Morning Show. Hoje é sexta-feira, hein? Hoje é dia de tapame, hoje é dia de pecado, Edgar. Rodrigo Viga! Esse foi. Caramba, hein? Esse foi o Rodrigo Viga. Porra, essa foi a Claro que tornou essas notícias possíveis, sendo a primeira operadora com ligações ilimitadas para qualquer celular e telefone fixo em todo o país nos planos Claro Pós a partir de 5 GB. E aí, tá dentro? Vá até uma loja Claro. Vamos dar aquela fofocada básica agora, né? De lei. Uma fofocada maneira. Né? O ator Rômulo Arantes está sendo alvo de uma chuvarada de críticas aí. Sabe por quê? Ele disse que a Anitta não é mulher para casar. Quê? Gente, alguém fala isso em 2017? O cara mandou essa. E aí, Vini, conta pra gente a história aí. Primeiro vamos explicar pro ouvinte quem é Rômulo Arantes. Isso é bom. Sempre bom lembrar. Porque às vezes as pessoas acham que é irmão do Pelé, alguma coisa assim. Não, Rômulo Arantes é um ator limitadíssimo da Globo. Olha aí. Né, que teve uma chance em 2007 lá como protagonista da Malhação. Tanto deu certo que foi pra Record fazer Mutantes. O Rômulo Arantes tá por aí, faz algumas participações, né? E foi chamado pra fazer esse quadro do youtuber Caio Fischer no YouTube. E o quadro era o seguinte: pega ou não pega? E aí mostrava ali algumas artistas, atrizes, cantoras, algumas até que ele já pegou, algumas atrizes que ele já namorou. Tipo Tayla Ayala, já namorou a Tayla Ayala. E aí, daqui a pouco surge quem? Anitta. A rainha. Rainha, soberana. Pois é. Música todo dia. Carreira internacional. Maravilhosa, bonita. Fala inglês. Fala inglês. Não é recatada nem do lado. E rebola a bunda mesmo, né? Como ela fala lá no... Vocês acharam que eu não ia rebolar a minha bunda aqui hoje? Exato. E aí, qual que é a resposta de Rômulo Arantes Neto? Vamos ver no vídeo, Edgar. O que ele fala? Não sei quem é. Tá reconhecendo? Quem é a Anitta? É, a Anitta. É a Anitta. Eu acho ela puta profissional. Eu acho ela guerreira demais. Eu acho ela muito competente mesmo. Mas não é, a princípio, não é o meu perfil de mulher, assim, não é o meu perfil. Agora, tem uma coisa na vida que eu aprendi, que é o seguinte, é verdade, sem hipocrisia nenhuma, nunca diga nunca. Nunca diga nunca, é claro. Nunca diga nunca, mas não tô falando que vai rolar nada disso não, só tô falando isso, nunca diga nunca. Não é o perfil que eu escolheria pra a gente casar, ter filhos, namorar. Mas a vida ensina e a vida fala. Nunca diga. Nunca diga. Nossa, ele até tá indo bem, né? Nunca diga besteira. Preconceituoso. Cara, é bom deixar claro. Pode cortar o vídeo agora? Que horror. Nem 20 anos. Pode cortar, Tá bom. É bom deixar claro o seguinte.
Até porque a Anitta quer casar com ele. Perfil de mulher é uma coisa. Sei lá, eu Você gosto gosta de de mais loira, baixa, de mais alta, de loira, Cada um de com seu morena, de gostinho. ruiva. Isso daí tudo bem. Agora, a partir do momento que ele fala que a Anitta não é perfil de mulher pra casar, Ter quer dizer filhos. o seguinte, Ter o quê? filhos. Que ela canta funk? Que ela usa roupa curta? O que é? Desde quando que ele não aparece mesmo? Agora, eu acho que a Anitta tem muita sorte. Além de tudo, além de ser muito competente, ela tem muita sorte do Rômulo Arantes não querer casar com ela. Porque um cara que já sofreu denúncia por ter batido em travesti e prostituta, né? Você tem que se afastar realmente de pessoas assim. Então, a Anitta, Tá além de num tudo, tem grupo sorte. maravilhoso de pessoas que não fazem o perfil Exato. dele. O cara tem isso na ficha corrida? Tem isso na ficha corrida. Tem uma capivara Exatamente. dessa. E ele começa falando, ela é uma baita profissional, batalhadora. A frase seguinte deveria ser, por isso eu quero casar com ela. Tá. Ao contrário. Da hora. Ai, amigo. Por favor. Rômulo entender, Arantes, né? Enquanto isso, a Anitta vai dando aquela difícil, chacoalhada na difícil. cara de Gente. Rômulo. Ela deve estar super preocupada que ela não é o Super. perfil dele. E é o seguinte, eu sou casado, mas Anitta, beijo, me liga que é coração de mãe. Ai, ai, ai. Você achou que não ia escutar isso? Aí hein? chega em casa, meu. Vai se Brincadeira. Achei que era só em off, Cuidar querido. sozinho do gêmeos. Chega Chega com o Palavra. rabinho no meio das pernas em casa. Você não quer falar nada, né, Di? Amestradão. Eu sou super adestrado. Terminando o Morning Show, chegou a hora da Paulinha brilhar agora. Eu vou brilhar Você muito. vai solar agora, Paulinha, trazendo as novidades do mundo musical Cara, pop. como teve lançamento de ontem pra hoje. Virou uma coisa assim louca, até pra acompanhar o ritmo das coisas. Até hoje de manhã eu já descobri mais 2 coisas que eu vou acrescentar aqui às nossas notas. Então vamos rapidamente aí conferir as novidades. A primeira é que Harry Styles, aquele gatinho que era do One Direction, que agora tá em carreira solo, confirmou a sua passagem pelo Brasil. Anunciou novas datas da primeira turnê dele, que começa em setembro. Então, novas datas a partir de março, que incluem Europa, Japão e América Latina, fechando nos Estados Unidos. As datas já estão certas e também os lugares dos shows. No Rio de Janeiro, 27 de maio, na Jeunesse Arena, e em São Paulo, 29 de maio, no Espaço das Américas. A abertura vai ser do Leon Bridges e os ingressos começam a ser vendidos dia 16 de junho, Edgar. E aí, o que aconteceu? Katy Perry finalmente lançou o seu álbum Witness. Muita gente esperando por esse álbum. A gente já conhecia algumas faixas. Vocês estão ouvindo Witness, que é a faixa nova agora de trabalho, é o novo single do álbum. A gente já tinha ouvido Chain to the Rhythm, Swish Swish e Bon Appetit. Essas 3 anteriores, todas com participações. Teve Skip Marley, Nicki Minaj, aquele trio meio de rappers Migos. Essa que vocês estão ouvindo agora é a primeira, que é solo mesmo, só ela, Witness, do álbum Witness. A capa é demais, a Katy Perry com um olho na boca, até teve um emoji especial no Twitter ontem. Ficou o dia inteiro entre os assuntos mais comentados, né, do mundo, inclusive. E é o seguinte, Katy Perry, eu fiz um faixa a faixa lá no meu blog, pra quem quiser saber o que achei de todas as músicas, só que a Taylor Swift continua querendo pegar, né? Pegar no seu pé, porque hoje a Taylor Swift voltou pro Spotify com todas as suas músicas. A artista que tinha brigado com o Spotify, tirado as músicas de lá pra receber mais grana pelos plays, voltou atrás e no mesmo dia do lançamento da arquirrival, libera todos os seus hits. Foi isso que ela fez. Você pôs uma musiquinha do Justin Bieber, porque também na madrugada de ontem pra hoje, Justin Bieber lançou uma música nova com o David Guetta e você pode colocar. Troca aqui, faz um sobe som do vídeo, Ed, porque o vídeo é incrível. Eles fizeram um lip sync com as modelos da Victoria's Secret, com as angels da Victoria's Secret. E ficou demais, intercalando imagens em PB com imagens coloridas. Claro que colocando muito sutiã e calcinha pra jogo, né? Afinal, é basicamente um vídeo merchan da Victoria's Secret. A faixa do David Guetta e do Justin Bieber abriu já entre as mais vendidas das plataformas de download. Como não poderia deixar de ser, né? 2 caras de enorme sucesso no mundo da música. Agora, Ed, sabe quem lançou hoje de manhã uma música? Quem? A Miley Cyrus. Ou seja, o mundo inteiro Isso. está lançando música, uma desova internacional de música pop. Só que agora a gente vai falar do Gustavo Lima. A gente vai falar de uma estrela brasileira.
Vamos falar deste garoto. Vamos lá, vamos falar dele. Sabe que é essa música mesmo, ó. Que mal te fiz eu. Sabe o que aconteceu? Essa música é boa, hein? É boa, mas ele não vai mais poder fazer em show, viu? Que não me fala. Poxa, sério? E viras a cara. Não vai rolar mais fazer essa música em show. Se fizer, vai ter que pagar a multa de 50 mil. Isso porque tá rolando um processo movido pelo português Ricardo Landum, que é o autor aí da composição, que diz o seguinte, que ele cedeu a música pro Gustavo Lima desde que ela não fosse modificada. Mas parece que na letra aí teve omissão de algumas coisas e tal, mexeram, e aí o cara foi lá e processou o Gustavo Lima, Som Livre, todo o pessoal que tá envolvido, entendeu? Agora, o que é que o Gustavo vai fazer? Vai parar de tocar a música nos shows, Augusto vai tá acatar encantado. a decisão. Tô acompanhando aqui. É isso, agora eu vou respirar um pouco, porque eu nunca vi tanta novidade de lançamento de um dia pro outro. Uma loucura. Fala uma coisa, que isso aí é a tal da sofrência. É isso aí que é a sofrência? É meio sofrência assim. É isso aí? A Ellen que pode dizer, eu só escuto o Ouve Ellen e vê se falar. você tá sofrendo. Ellen, é sofrência isso, Ellen? Você é uma expert em sofrência. Ela é mesmo. Poucos sabem. Não sou mais, não sou mais. Augusto, você que é um homem que Agora não tem conhece mais muitas sofrência na pessoas que são autorreferentes, estejam elas no mundo político, no Supremo, por exemplo, ou no futebol, como o Edson Arantes ou o Pelé, não sei. O Gustavo Lima é aquele cara que tem uma música cujo refrão diz Gustavo Lima e você. Bonito, hein? É só pra sua informação, seu presidente. Bom, a gente já tá aqui, finalizando, cruzando a linha de chegada desse Morning Show, fechando a semana bem. Sexta-feira, 9 de junho, a gente vai encerrando com os ganhadores. Nada melhor que convidar nossas estrelas, nossas celebridades para fazer aí a entrega dos prêmios nesse momento importantíssimo do programa. Hoje, especialmente para Marcelo Bonfá, Narcisa Tamborideg, o Charles Borda Franco do Rio de Janeiro e para a gloriosa Anitta, que para babaca responde com talento, o vencedor é Roberto Assunção. Meu, brincadeira, cada idiota que surge aqui no Projac. Merecido, hein? É isso aí, pessoal. Muito bom estar com vocês durante essa semana. Nossas férias estão chegando. Olha aí, hein? Vocês já compraram passagem? Olha, eu tô numa contagem regressiva que chega a contabilizar segundos. E olha que eu sou de humanas, hein? E o Charles Borda Franco, que é o rei do jiu-jitsu, meu. Eita, galera. Segunda-feira tem mais. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente até agora. E é isso aí. Valeu, pessoal. Beijo. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.